Não tem network melhor. Igual o jiu-jitsu, eu sei que o jiu-jitsu é um network brabo. O futebol é a mesma coisa. Mesma coisa, network brabo, velho. Louco, né, cara? É. Que louco. Muito louco. E falando em network, tu é um profissional dos podcasts aqui, né? Tu foi dar um scroll no teu Instagram, podcast pra tudo quanto é canto. Graças a Deus. Conhece todo mundo, né? Eu já fui em vários aqui. Todo mundo te conhece. Em cada um que eu vou lá, se eu conseguir acertar uma pessoa só, pra mim já tá no... Porque às vezes as pessoas elas têm uma imagem muito diferenciada de você, né? Às vezes é óbvio que a vida ela caleja, né, a gente. A vida ela cada ano que vai passando você vai se tornando mais cascudo. Então, às vezes uma cara feia ali não quer dizer que você é um cara mau, mas quer dizer que você tá protegendo você e sua família pelo passado ali. Então, se eu, graças a Deus, igual eu tava te contando ali, eu já consegui ajudar muita pessoa assim. Ei, Caio, como que é isso? Como que é aquilo? Não, aqui é assim assado. Então, se desse podcast que isso aí uma pessoa aí, que uma palavra serve ou que a vida seja uma inspiração aí, pô, nossa missão tá feita aqui, entendeu? Então, é isso, passar uma palavra, quem sabe aí essa pessoa que esteja lá assistindo a gente, talvez ela não precise cometer o mesmo erro ou passar por isso aí. Então, eu sou um cara que eu gosto de aprender com o erro dos outros. Então, entendeu? A gente corta, igual o curso que eu falei que eu fui lá, né? Igual o curso que eu fui lá fazer lá. Só cara que tem 1000 anos de obra. Aí os caras tá falando pra mim, Caio, não faz isso que, olha... Aí, não vou fazer. Já é um atalho, você já né? tem 40 anos, você tá me atalho. falando. Pra que eu vou sofrer tudo isso aqui? Entendeu? Se o cara tá ali já experiente, né? Sim. Já tem todas as cartas na manga aí, então pra quê, né? É verdade. Vai pagar pra ver? Eu não vou. Tá louco. Entendeu? E você, voltando nesse lance que você falou, na vontade, a força de vontade é querer o que você mais quer. O que tu mais queria ali quando você tava nessa época de ser de criança ali, adolescente na tua casa, com teus pais lá em Curitiba, era ser jogador de futebol, imagino eu. Se não era, assim, me conta o que você mais queria. Eu não queria ser do lado errado, a primeira coisa. Então tinha mais coisa do que você não queria ser do que o que você Sim, queria com ser. certeza, porque era mais fácil eu alcançar as coisas erradas do que alcançar ser um jogador, porque a nossa família, ela sempre foi, né, igual meu pai falou, a gente era humilde, a gente não tinha muita condição. Meu pai tinha condição de, imagina, meu pai tinha 5 filhos. Ele tinha condição de comprar 2 tênis pra mim por ano, Caio. Esse aqui, entendeu? Os 2 tênis, ou eu sabia que ele não tinha condição de, por mais que ele queria me dar, ele tinha os outros irmãos pra cuidar também. Então, como minha vida, eu era bom no futsal, eu jogava todo dia. Aí chegava uma hora que o tênis ele rasgava embaixo. Rasgava. E eu sempre estudei em colégio de... Meu pai, graças a Deus, ele sempre se sacrificou com a minha mãe, mas para me dar uma condição de eu poder estudar numa escola boa. Eu sempre estudei com a galera que, né? O pai chegava, eu tinha que... Às vezes meu pai, só tem o dinheiro da ida de ônibus. Essa era a nossa situação. Até mesmo nos clubes era assim, né? Velho, cara, eu não sei. Assim, né? Por isso que eu te falo, não tem como não ser Deus, porque a minha história no futebol era assim. Meu pai, Caio, só tenho esse dinheiro. Aí meu pai lá discutindo com a minha mãe, porque a minha mãe queria que eu fosse trabalhar. Entendeu? Meu pai sempre comprando a briga, meu pai me dava o dinheiro escondido pra ir pra ele, né? treinar, e minha mãe não achava que não ia dar certo, porque era muito difícil. Sim. Entendeu? Então, às vezes meu pai, Caio, aqui, só tenho o dinheiro da ida hoje. Hoje eu tenho das 2. Ou às vezes eu não tinha que comer durante o intervalo da escola e ir pro treino. Essas coisas assim, cara, você começa a voltar, mas tipo assim, eu nunca parei pra lembrar dessas coisas aí, porque se você para pra lembrar nisso, pô, eu já cheguei até aqui, você para pra lembrar tudo que você já passou, você não vai fazer mais nada, porque você vai saber, já fiz tudo, não, entendeu? Então, aí já era toda a dificuldade, eu não tinha chuteira. Aí, pra ir treinar, às vezes meu pai não tinha dinheiro pra me dar as 2 passagens pra ir e pra voltar. Mas ele achou um skate velho. Cara, eu tinha que ir de skate 7 km pra escola. Juro por Deus. Quem tá vendo isso aí, ó. Lá, eu morava em Tamandaré, eu estudava lá na escola no Ângelo Gusso, AU. 7 km. Eu tinha que ir pra escola. Aí eu tinha que escolher. Ou eu vou de skate, ou eu volto. Porque eu só tinha uma passagem.
Só que às vezes eu tava com fome, eu não tinha dinheiro, eu tinha que usar aquele dinheiro que era da passagem pra me comprar um sonho. Que eu E aí lembro, voltava de eu lembro skate. que o sonho lá de doce de leite, aquele pãozinho lá que vem, dava 2. Era o que dava pra me comprar, que a passagem era 1,30, não sei, não lembro. Era essa a situação que a gente vivia. Então, eu sempre corria atrás, velho. Sempre tava atrás de todo mundo. Por quê? Aí, beleza. Eu ia pra escola de skate, 7 quilômetros. Eu estudava. Naquele período da escola e ir pro treino, que era de 11h50 que acabava a aula, até 2 da tarde que começava o treino, que era mais 3 quilômetros da escola que eu estudava, que eu tinha que ir andando, eu já chegava perdendo pros caras, pô. Porque os caras já chegavam chacoalhando o suplemento deles, a mamãe largou lá na chuteirinha nova, igual que a gente tava 3 falando, chuteiras, né? da boleiragem, né? 2, 3 chuteiras Os pra caras escolher chegavam uma, com né? uma na mão, com É. 2 na mala, É. pô, carrão, não sei o quê. Eu sentado lá, meu Deus, cara, o que eu vou fazer? Eu já tô morto, eu não tô cansado. Já tô cansado. Já tô cansado, é verdade, eu já tô cansado e eu vou ter que bater de frente com os caras. Entendeu? Então, graças a Deus que minha vida foi assim, porque hoje em dia é tanta pancada que o cara já levou da vida que... Ah, é essa aí? Não, manda outra aí, que essa aí tá muito fraca. Aí tinha essa história aí também, que na época a gente tava construindo a nossa casa lá, que na época a gente morava numa casa de madeira, né? E aí meu pai começou a construir lá a casa de alvenaria e não tinha, era nós. Chegava o caminhão de 5.000 tijolos lá, meu pai, ó. Uma hora Quando que chegar à chegar, noite, eu quero ver esse lá tijolo embaixo lá esse dentro tijolo. já. E se vira, é um por um. Tinha o meu irmão, que era a minha irmã, que tá aqui agora, que é menor, era menor, ela conseguia carregar de um tijolo. Eu era o maior, carregava de sempre foi 5. assim. Entendeu? E a vida é assim, velho. Até a época Os que... irmãos tudo botando tijolo pra dentro. Sim, Lá sim, dentro um não irmão tinha cuidando areia, do outro, né? areia. Porque nessa época eu trabalhava em dois empregos e ela também. A minha esposa nunca parou de trabalhar. Desde que a gente conheceu, de 13 anos, ela já era babá. E ela só falava pra mim, quando a gente fez esse projeto de morar junto, eu não quero que você não deixe eu trabalhar. Eu falei, não, você vai precisar trabalhar. Já que nós vamos fazer uma família, você vai precisar trabalhar. Aí foi, né? Ela... E, nossa, tem uma história engraçada que, assim, nessa dos tijolos lá, um vizinho meu, que até, nossa, tenho muita consideração para ele. Um dia ele falou para mim assim: ó, Arilton, nossa, muito bonito essas tuas crianças aí. Chegou de tarde, nos últimos tijolos, aquela pequenininha tua tava da cor de um tijolo. Eu nunca esqueço essa história. Olha, tem que ser assim, né? Eu sei, não é o que eu queria, né? Mas um dia lá, a gente vai lembrar dessa história e vai dar muita risada. E vai rir. É. E aí, isso aí. né, nessa transição da escola, eu ia treinar pra esse clube aí, que era um clube de empresário, né? Que eles selecionavam a molecada que era boa mesmo. E os caras davam condição ali pra você treinar e Boa. começava a ajudar, né? Então, nessa transição, às vezes eu ficava na escola lá e ficava ali, né? Aí um professor, que eu lembro que o nome dele era Neto, ele era boleirão, esse Neto. E gente boa, professor de história. Sabe quando o professor é molecão e resenha? Aí ele me chamou lá e falou assim, pô, Caião, eu sempre vejo você aí depois da aula, fica aí, o que é? O que tá acontecendo? O que você faz? Falecido. Faleceu, ele teve uma doença muito rara e ele morreu assim, ó, em Bem 2 novo. dias, bem rápido, ele morreu. Nossa, foi. Caraca. Falei, não, a situação é assim, cara, eu tô treinando num time ali, assim, ele era boleirão, ô, porra, mas esse time lá é de empresário, né, tem que ser bom pra treinar, né? Falei, sim, eu tô treinando lá e tal. Ele falou, mas o que você fica fazendo aqui? Eu falei assim, cara, daqui é mais perto pra mim pro clube, né? Então, eu fico aqui, mas e como é que você... O que você come nesse tempo aí que você fica 2 horas aí? Eu falei assim, quando não dá pra trazer aqui, eu trago alguma fruta, alguma coisa aí, mas... Aí eu tinha vergonha de falar, porque eu estudava em colégio de playboy, né? Tinha vergonha de falar que, pô, a situação não tava boa assim. Claro. Eu falei assim, não, então você não come, não. Deixa comigo. Você não precisa falar nada. No outro dia, ele fez uma reunião com todos os professores lá. Fez cada professor botar 50 centavos pra eu poder almoçar com eles na hora do almoço. Pra eu poder ir treinar alimentado. Esse cara Coisa aí. linda, cara. Aí, beleza. Aí chegou numa época lá que o empresário desse clube aí chegou lá. Outro cara também que tem um lugar no céu, que ele já deve estar no céu, o seu Darcy lá, que já faleceu também, ele era um bicheiro. Dizia que era um bicheiro, não posso afirmar. Lá em Curitiba. Mas esse cara, o que ele ajudava de criança, cara, era o clube dele, era o coração dele, velho.
tudo que ele, sei lá, ele botava dentro daquele clube. Ah, de clube de futebol também ele tinha? Clube Você Amador, mexia? era o Clube Renault Amador, Vicente o nome. Renault Era Vicente, Renault Vicente. Agora ele deu uma crescida. Tem uns novos. Então, aí esse tiozão aí, a parada dele era criança. Molecada era futebol. Futebol era o hobby dele. Ele não queria saber de mais nada, o cara tinha todo o dinheiro do mundo. Aí foi daí que a vida começou a melhorar. Aí a hora que os caras viram assim, não, vem aqui, vamos trocar ideia. Já me deu um cartão de ônibus. Falei, opa, agora vai, pai. Os caras, dinheiro pra cesta básica. Ah, você quer a cesta básica ou você quer isso, aquilo? Ali que eu comecei a despertar o interesse de ser jogador mesmo, que eu vi uma oportunidade. Consigo ganhar Eu comecei a ver a oportunidade de virar mesmo jogador, né? Foi daí. Que até então a vida era... Sim, era um sonho muito distante, né? Como sempre é. Todo brasileiro nasce... Qual que é o primeiro presente que o pai dá? Pode ser menina ou menino. Bola. Entendeu? Não tem jeito. Tem jeito. E é gostoso demais futebol, né, cara? Ah, é bom não sei demais. se é isso... Eu falo isso porque eu sou brasileiro e a gente cresce nesse Não, meio. o environment ele é muito bom. Ele é assim, a vida do atleta profissional, ele é muito bom. Ainda mais no Brasil, né? Que ali você tem que ser... Bom, na minha época você tinha que resolver dentro do campo, né? Hoje em dia já não é mais assim. Por isso que eu perdi um pouco do interesse pro futebol, porque não é mais. Você não resolve mais no talento. Entendeu? Você vê uns caras jogando aí que, pô, na minha época, os caras teriam chance nenhuma de jogar bola. Os times que o Caio jogou era muito bom, era muito competitivo. E quando ele virou profissional... Então, a nossa vida foi tão no automático, assim, que a gente procurava fazer a coisa certa, sabe? Trabalho honesto, treino honesto, estudo... Tudo, minha esposa não abria mão de jeito nenhum. Até o jogador, quando ele chega numa encruzilhada, assim, que ele, principalmente o jogador atleta pobre, que nem foi do caso, ele tem que escolher um caminho. Ele vai chegar numa encruzilhada que ele não vai conciliar os dois. Aí ele começou... cair as notas, porque não dá conta de estudar, de jogar e trabalhar em casa. Putz. Minha esposa falou, olha, conversa com ele, porque era eu que conversava com ele, não ela. Ela, sabe, só apoiava, mas ela não conversa com ele, que caiu as notas dele, e se ele não melhorar, infelizmente ele vai ter que deixar o futebol. Daí eu falei, ó, Caio, é assim, assim, assim. Minhas conversas também eram bem curta, assim, sabe? Ou você melhora lá, ou você vai ter que parar de jogar bola. Aí não, aí ele era muito, muito inteligente, sempre sobrava, né, na escola. Ele ia na média fazer o que precisava, mas ia, né? Aí foi quando ele virou profissional, então o negócio foi tão automático, assim, na nossa vida, sabe? Aquela humildade, aquele sofrimento que ele virou profissional e a gente não tinha se dado conta disso. A gente passou um dia inteiro mexendo nas papeladas, né? Registrando os documentos. E daí, quando chegou no final da tarde, a gente parou numa lanchonete lá para fazer um lanche, porque nós tinha passado o dia todo, né? Papelada. Porque foi assim, essa transição do futebol profissional, eu tava aí, né, nesse time aí que treinava já profissional, que já dava treinamento profissional e tal. E eu também jogava num time amador. Que nesse time amador, o árbitro que tava apitando o jogo, que nesse jogo eu tava jogando com os adultos, eu tinha 16 anos, eu fiz 3 gols num time adulto, entendeu? Eu já tava treinando jogando duas na Série A abaixo. do campeonato amador lá. E nesse dia, meu pai tava escutando no rádio o jogo. Aí eu fiz 3 gols, eu tava bem e tal, não sei o quê. Mas não era clube profissional. Mas como eu tinha 16 anos, era muito acima. Porque o amador de Curitiba, velho, pra quem entende de futebol e que tá vendo, os caras sabem. Velho, o futebol amador de Curitiba, ele bate muito o campeonato profissional aí. Primeiramente, pela estrutura. Você vai num clube chamado Trieste, lá em Curitiba. Foi onde eu joguei Cara, 2 anos lá. Esse time que me pagava. Parece um time da Europa, velho. Esse A time parada que me pagava. amador, time amador da Europa. Você chega, você vê o estádio dos caras, academia, restaurante. Pô, você chega lá pra jogar nos caras, você vê as fotos, a estrutura dos caras é profissional. É Europa o time dos caras. Amador, entendeu? Amador.
Então é muito forte. Então eu tava na Série A aí, era juvenil, aí os caras me deu a brecha nesse time de cima. Eu fui lá e broquei 3. Só que o cara que tava apitando o jogo era amigo do meu pai. Aí depois do jogo, meu pai escutou o rádio, não sei o quê, e eu, como meu pai falou que eu era muito problemático, eu era mesmo, dava muito problema. Sempre fui de 0 a 100, entendeu? Sempre fui. Aí eu vi esse árbitro lá em casa, Adilcinho, o nome dele lá. O Adilcinho, hoje em dia, agradeço tudo esse cara aí, porque realmente ele que foi me deu a primeira oportunidade. Ele falou assim, eu não quero falar com você, eu quero falar pro seu pai. Com seu pai. Falei, vixe, já vou tomar uma coça. Nem sei o que eu fiz, mas já agora eu vou pra rua, eu vou arrumar um problema lá, que quando eu vou estar em casa é certo que o meu presente já vai estar, né? Aí eu me escondi, eu entrei debaixo do porão e fiquei escutando o que ele tava falando. Ele falou assim, cara, eu apitei o jogo do teu filho hoje lá, vou falar pra você, seu filho é diferenciado, entendeu? Então eu tô dentro da federação lá toda hora, se você quiser, eu não posso fazer isso, mas como a gente é amigo, eu vou falar com os caras que eu conheço lá, que é uns caras... Eu vou indicar ele pros caras. Se você tivesse um atalho. Se você tivesse um atalho. Se você tivesse um atalho.